Este é o maior centro astronômico do mundo, situado aqui a 5.000 metros de altitude, em pleno deserto do Atacama. Nesta região remota e de clima tão hostil, funciona o mais potente observatório da história da humanidade. E é daqui que vamos levar você a uma viagem espetacular. E você verá por que estudar o céu pode mudar completamente as nossas perspectivas. A Via Láctea é uma galáxia em forma de espiral e é em um de seus braços que se encontra o nosso sistema solar. A Via Láctea é apenas uma entre bilhões de outras galáxias espalhadas pelo universo. Galáxias que se movem vertiginosamente a velocidades descomunais, a milhões de anos-luz. O diâmetro da Via Láctea é de 100.000 anos-luz e a espessura 16.000 anos-luz. Medir o universo é uma tarefa complexa. Distâncias tão colossais não podem ser medidas com unidades convencionais, o que levou os astrônomos a desenvolverem outros parâmetros de medição. Medir distancias en el universo es muy difícil porque no tenemos reglas, por ejemplo, muy grandes que nos permitan medir las distancias directamente. Tenemos que hacerlo por métodos indirectos, métodos físicos. Eso ha sido la tarea más compleja de la astronomía en los últimos 100 años. Diretamente, só existe uma única forma de medir a distância de uma estrela. Esse método é chamado paralaxe. Como é esse método? Digamos que aqui está o Sol. Aqui está a Terra orbitando em torno do Sol. Tá? E a estrela está aqui em cima. Quando a Terra está desse lado do Sol, você mede a posição daquela estrela em relação às estrelas de fundo. Tá? Você mede esse ângulo aqui. Quando a Terra chegar deste lado da órbita, ou seja, meio ano depois, você mede novamente o ângulo daquela estrela com respeito às estrelas do fundo. E aí você aplica a mesma trigonometria ensinada no ensino fundamental. Você tem um triângulo, você conhece essa distância, você conhece esse ângulo, sabe que esses dois lados são iguais e você sabe a distância da estrela. Nosotros tenemos dos ojos. Si cerramos un ojo, dejamos de ver el mundo en 3 dimensiones. El cerebro usa los dos ojos porque cada ojo ve las cosas ligeramente diferente al otro ojo. Si uno empieza a abrir y cerrar un ojo, uno ve que las cosas se empiezan a mover. Ese es el paralaje. Ahora, nosotros tenemos los ojos de los astrónomos, que son los telescopios. Entonces, lo que hacemos es poner un telescopio en la Tierra, mirando hacia afuera, y 6 meses más tarde, ese telescopio se fue al otro lado del Sol, porque la órbita de la Tierra lo llevó. Y esa distancia es de 300 millones de kilómetros. Entonces, como si tuviéramos 2 ojos separados por 300 millones de kilómetros. Entonces, cuando abrimos y cerramos un ojo, vemos que las cosas se mueven mucho más, porque estamos separados por 300 millones de kilómetros, y hay cosas muy alejadas que empiezan a moverse cuando comparamos. Ese pequeño desplazamiento en las cosas nos permite medir su distancia. Esa es la paralaje. No podemos medir la distancia a una galaxia lejana mediante este método, pero nos sirve para medir los objetos más próximos, las estrellas más próximas, y es el primer peldaño, el primer escalón en la medición de distancias astronómicas, porque gracias a estas estrellas, gracias al hecho de que entre esas estrellas se encuentran estrellas muy típicas, podemos determinar de una manera directa, de una manera geométrica, esta distancia, y luego la podemos aplicar a otras estrellas que están demasiado lejos para que podamos determinar su distancia directamente. Simplemente si hemos determinado la distancia a una estrella próxima, sabemos la distancia a la que está, sabemos la luminosidad que tiene, observando una estrella parecida pero más lejana, suponiendo que la luminosidad es la misma, podemos a partir de ahí determinar la distancia.
La primera unidad de medida es lo que llamamos la unidad astronómica. Para nosotros es muy grande, son 150 millones de kilómetros, pero en la escala del universo es muy pequeña. De ahí saltamos a la distancia a las estrellas y ahí ya dejamos de usar estas unidades en kilómetros para aprovechar el hecho que la luz, que trae la información de todo lo que vemos, se mueve a muy alta velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces usamos otra unidad de distancia que se llama año luz, que como indica el nombre, es la distancia recorrida por la luz en un año. Pero eso no es suficiente y pasamos a algunas otras unidades que se llaman parsecs, que son también algunos años luz cada parsec. Pero por supuesto, como las distancias son muy grandes, pasamos a los kiloparsecs y después a los megaparsecs. Eso es la manera en la que llevamos cerca de 200 años midiendo distancias a las estrellas. So let's make an example to have an idea of what our zoom out means. If we imagine that the entire universe is the desert of Atacama, then the largest structure we can see is a filament of gas and galaxies, and the biggest filaments are like 1 billion light years wide. So if we rescale this filament to the size of the universe, that means rescaling everything to the size of the Atacama Desert, when one filament is more or less 100 kilometers, which means the distance between the Paranal Observatory and Antofagasta. So you're squeezing 1 billion light years in 100 kilometers within the entire universe, which is the Atacama Desert. Mercúrio é o menor de todos os planetas do Sistema Solar. Seu diâmetro é um pouco maior que a nossa Lua, e o período de translação ao redor do Sol é de quase 88 dias terrestres. É o planeta que se encontra mais próximo do Sol, porém isso não faz dele o planeta mais quente. Pelo contrário, Mercúrio tem a maior variação de temperatura de todo o Sistema Solar. De dia, na superfície, pode fazer um calor de 450 graus Celsius. Mas à noite, a temperatura cai para 170 graus negativos. Uma diferença de 600 graus Celsius em um único dia. Mas é preciso ter em conta que um dia em Mercúrio dura quase 59 dias terrestres. O planeta mais próximo da Terra, a 39 milhões de quilômetros, é Vênus. Conhecido como Estrela da Alva, Vênus, depois da Lua, é o objeto mais brilhante do nosso céu. E é o planeta mais quente do Sistema Solar. O seu tamanho é equivalente ao da Terra, pouco mais de 12 mil quilômetros de diâmetro. O curioso é que um dia em Vênus equivale a 243 dias na Terra, e o período de translação é igual a 224 dias terrestres. Ou seja, em Vênus, um dia é mais longo que um ano. Outra curiosidade é que ele gira no sentido contrário aos dos outros planetas. Seu movimento de rotação é retrógrado, ou seja, anti-horário. Assim, em Vênus, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Marte, por sua cor, é conhecido como o planeta vermelho. Ao observá-lo da Terra, é possível vê-lo brilhante e avermelhado contra o céu escuro. Seu diâmetro é praticamente a metade do tamanho da Terra, e ele tem 2 pequenas luas. O período em torno do Sol é quase o dobro do nosso, de 686 dias terrestres. Mas o dia lá é praticamente igual ao da Terra, de 24 horas e 37 minutos. Marte é o planeta mais estudado com espaçonaves pelos cientistas e alvo de futuros projetos para que os astronautas pisem pela primeira vez em um outro planeta. O maior dos planetas do Sistema Solar é Júpiter. Seu diâmetro de 142.984 quilômetros equivale a 11 vezes o tamanho da Terra. Para dar a volta em torno do Sol, um ano em Júpiter equivale a 12 anos terrestres. Já o dia é bem curto, 1/3 do nosso. Dura apenas 9 horas e 50 minutos.
O majestoso planeta Júpiter é adornado por 9 luas e 2 anéis. Curiosamente, 4 dessas luas fazem movimento retrógrado, ou seja, no sentido contrário. O incrível é que dentro de Júpiter caberiam mais de 1.300 planetas do tamanho da Terra. O seu diâmetro tão gigantesco serve como um escudo para nós. Júpiter é o planeta que recebe a maior quantidade de meteoros e alguns cientistas enfatizam que ele protege a Terra. O segundo maior planeta de nosso sistema solar é famoso pelos 7 esplendorosos anéis. Saturno tem um diâmetro de 120 quilômetros, ou seja, é 9 vezes maior que a Terra. E seu volume é 744 vezes maior que o de nosso planeta. O trajeto ao redor do Sol leva 29 anos terrestres. Um dia em Saturno equivale a 10 horas e 14 minutos na Terra. Além de adornado por anéis, Saturno tem 18 luas conhecidas orbitando ao seu redor. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno são conhecidos desde a mais remota antiguidade. Mas outros que não eram vistos também já estavam presentes na composição de nosso sistema solar. Urano foi o primeiro planeta descoberto com um telescópio, pelo astrônomo William Herschel. Seu diâmetro é de 51 mil quilômetros, o que equivale a pouco mais de 4 vezes o tamanho da Terra. Urano leva 30 mil dias terrestres para dar a volta completa em torno do Sol, ou seja, 84 anos. E não é por menos, a distância média entre eles é de 2,87 bilhões de quilômetros. Um dia em Urano tem a duração de 10 horas e 15 minutos terrestres, e sua rotação é contrária. O mais curioso é que seu eixo está inclinado a 96 graus com relação ao plano de órbita. Cada uma das estações dura 20 anos. Além disso, este intrigante e belo planeta é adornado por ao menos 11 anéis e 15 luas. Netuno também foi descoberto na Idade Moderna, em 1846, previsto antes mesmo de ser observado, a partir de cálculos efetuados de maneira independente pelos astrônomos Urbain Le Verrier, em Paris, e John Couch Adams, em Cambridge. Mas foi o astrônomo alemão Johann Gottfried Gall quem realizou a primeira observação astronômica deste, que é o planeta mais distante do nosso sistema solar, e cujo diâmetro é praticamente o mesmo de Urano. Netuno tem 58 vezes o volume da Terra e sua rotação dura 15 horas e 40 minutos. Por ser o planeta mais longe de todos, Netuno dá uma volta ao redor do Sol a cada 164 anos e 280 dias terrestres. E não é por menos, afinal, está situado a 4.500 bilhões de quilômetros do Sol. Além de sua linda cor azulada, Netuno tem 8 luas e 4 anéis. Às vezes eu gosto de brincar com as crianças quando falo de astronomia, do Sol, e peço para elas imaginarem a maior bola que elas puderem. Peço para elas exagerarem, multiplicarem por 10, multiplicarem por 100. E eu tenho certeza absoluta que não chegou nem perto do tamanho do nosso Sol. Algumas fotos nós podemos colocar em perspectiva a nossa Terra e o nosso Sol, e você vai ver que da superfície do Sol saem labaredas que torrariam a nossa Terra instantaneamente. Uma única labareda do nosso Sol. The Earth has a radius of about 6,400 kilometers, which means that it is about
1 billion times smaller than the Sun. It means that it could fit a sunspot. You know, the Sun is not homogeneous, it has some dark spots here and there. An average sunspot on the Sun is between 20 kilometers and 100,000 kilometers. So on average, the Earth could perfectly enter one of these little spots on the Sun. Then we have our entire solar system, which is about 1 light year wide. That means again that crossing the entire solar system at the speed of light will take about 1 year. Consider that our average distance from the Sun is just 8 minutes light. So this gives you the scale on how narrow is our orbit compared already to the entire solar system. Our solar system is located in the outskirts of our galaxy. How big is it, our galaxy? The Milky Way, if you assume, which is an assumption, is not true, if you assume that every single star in our galaxy is as big as the Sun, the galaxy contains about 100 billion suns, which means 100 billion solar massive, is as massive as 100 billion suns, okay? Which again means if you run the entire diameter of the galaxy from side to side, you need 100,000 years to cross it. Now, if you consider the radius, which of course is half of the diameter, we are at about 2/3 of this radius, which is roughly 27,000 light years from the center of the galaxy in its outskirt. In an arm, you know, our galaxy is a disk, which has a bulge, a nucleus of basically old stars, and then it's subdivided in spiralizing arms, which are full of younger stars and gas, and we are of one of these arms, which is called local arm or Orion arm. So let's say our arm is our neighbor. It's full of stars that are our neighbors. Then there are the other structure, the other arms, and the neighbor stars are at about between 4 and 10 light year. So this is our neighboring, our environment in the local arm, which, as I said, is far 27,000 light years from the center of the Milky Way. Which again means that if tonight we look at the center of the Milky Way, we see something. We see something with a delay of 27,000 years. We see in the past. How was the center of our galaxy 27,000 years ago? And this is just our galaxy. We can exit from here, from the Milky Way, and we start to encounter 2 little satellites, which are called Magellanic Clouds, that are visible from the southern hemisphere. These are called dwarf galaxies, so they don't have well-defined structures like the Milky Way, are much smaller, and are 2 satellites that are gravitation interacting with our own with the Milky Way. So finally, there will be a coalescence. We will eat these 2 little galaxies, making a bit bigger system. And this is how, for example, galaxy grew, merging themselves with these encounters that are not crashed. You don't have to imagine the merging of galaxies like a big crash. It's like they are englobating each other in a complex dynamic. And this is our local system. Then we go a bit further and we find a couple of galaxies that are similar as a structure to our Milky Way. One is the Andromeda Galaxy, which is a bit bigger, more or less twice the Milky Way, so 200 billion solar masses. And then we have the Triangulum galaxies, which rather is a bit smaller, a bit more than half of the Milky Way, I would say. And this and the Andromeda Galaxy both are more or less
to a bit different direction, but more or less at the same distance, about 2 and 3 million light years from us. It means that looking at the Andromeda Galaxy, we are looking 2 million years ago. We are looking at a galaxy, how it was 2 million years ago. It's not possible to see how it is right now. And these 3 galaxies, Triangulum, Andromeda, and the Milky Way, are the main objects of a local group, which is made of about 50 galaxies, 54 exactly, if I remember correctly the number. And in the local group, these galaxies have their own dynamics and are moving, and the radius of the local group of these 50 galaxies are located in a region which is 10 million years wide. So to cross the entire local loop, you need about 10 million years. Then the local group itself is located in a bigger structure, which covers, which has several clusters, which are bigger than a cluster of galaxies, bigger than a group. It has a stronger gravity, let's say. So, for example, the Virgo cluster, the Eridanus cluster, the Coma cluster, and other little groups all made, let's say, our local universe, our neighbors. And this region is about 50 million light years wide, so 5 times our local group. And this is our outer environment. Then, going further, we start to explore the rest of the universe. So you have billions and billions of galaxies spread in an enormous region, which is about 13 billion light years wide, let's say. How small we are, it's given basically as a reference. You can use the sides of our orbit. Let's say it's, not even the size of the Earth, because the size of the Earth is already so small compared to the size of our orbit, which are like a spot. So the size of our orbit is, on average, the radius is 8 light minutes, and we are compared within 13 billion light years. So 8 minutes over 13 billion light years is an enormous amount of zeros in between. Então, quando você vê esse mundo estranho, esse universo estranho, seja no tamanho, nas dimensões, nas energias envolvidas, e você olha para nós aqui, o que nós somos diante de tudo isso? Muitas vezes, voltando àquela questão do antropocentrismo, quanto muitas vezes nós não olhamos para as coisas e queremos que aquilo seja de acordo com a nossa vontade, com aquilo que nós compreendemos. Eu volto a perguntar, quando foi a última vez que você olhou para o céu, olhou para as estrelas e viu que ali tem muito mais do que nós imaginamos? Precisão e lógica matemática comparadas à de um exímio projetista. Funcionalidade arquitetada com a beleza que transcende talento e imaginação de qualquer artista. Ao erguermos o olhar para o céu, muitas das coisas que consideramos importantes simplesmente perdem o seu significado frente ao majestoso espetáculo que inspira admiração e respeito. A visão de um céu estrelado por si só é uma excelente lição de humildade a nós. E agora queremos levar você em uma viagem além na sua percepção e perspectiva.
Esta é a nossa Terra, comparada ao Sol. E este é o Sol quando comparado a outra estrela, Rigel. E em escala ainda mais surpreendente, esta é a pequena Rigel quando comparada a Canis maiores. Você realmente crê que não há nada superior ao ser humano? Todo o universo mostra a pequenez do nosso planeta e a nossa própria diante de algo infinitamente grandioso e deslumbrante acima de nós. E existe aqui um paradoxo curioso entre a insignificância do nosso planeta, que poderia representar a nossa própria insignificância, e as suas características tão singulares e complexas, tão singulares como nós mesmos. Características que em si constroem um universo igualmente complexo, composto desde o micro ao vasto macro por intrincados labirintos de informação, que o torna e nos torna únicos. Estes são os contrastes que nos fazem questionar o evidente, a harmonia oculta na aparente desarmonia. Esse equilíbrio delicado entre o caos e a mais perfeita sincronia, o desconhecido e o visível, entre a insignificância e a imensurável complexidade que parece ter sido orquestrada na medida. Tanto detalhe para um pequeno planeta orbitando ao redor de um Sol de porte médio dentro de uma galáxia regular, revela grandiosidade na pequenez. Perspectivas contraditórias que convivem fraternalmente e que desafiam a nossa lógica e compreensão pré-estabelecidas. Afinal, a grandeza pode se encontrar na pequenez, como revela o nosso DNA, cuja quantidade de informação e sofisticação é tal que se o DNA de um corpo humano fosse esticado, ele se estenderia da Terra até Júpiter, ida e volta 60 vezes. Então, vale a pena questionar. Poderíamos ser mais do que apenas um ponto azul pálido quase perdido em um imenso mar de estrelas? E se a escuridão da incompreensão abrigasse respostas indecifradas que pudessem mudar o nosso entendimento e nos revelar que talvez somos muito mais que um grão de areia solitário na envolvente escuridão cósmica? E se existissem indícios de que a ajuda pode vir de algum lugar, como veremos no próximo programa? Possible to see how it is right now. And these three galaxies, Triangulum, Andromeda, and the Milky Way, are the main objects of a local group, which is made of about 50 galaxies, 54 exactly, if I remember correctly the number. And in the local group, these galaxies have their own dynamics and are moving, and the radius of the local group of these 50 galaxies are located in a region which is 10 million years wide. So to cross the entire local loop, you need about 10 million years. Then the local group itself is located in a bigger structure, which covers, which has several clusters, which are bigger than a cluster of galaxies, bigger than a group. It has a stronger gravity, let's say. So, for example, the Virgo cluster, the Eridanus cluster, the Coma cluster, and other little groups all made, let's say, our local universe, our neighbors. And this region is about 50 million light years wide, so 5 times our local group. And this is our outer environment.
then going further, we start to explore the rest of the universe. So you have billions and billions of galaxies spread in an enormous region, which is about 13 billion light years wide, let's say. How small we are, it's given basically as a reference. You can use the sides of our orbit. Let's say it's, not even the size of the Earth, because the size of the Earth is already so small compared to the size of our orbit, which are like a spot. So the size of our orbit is, on average, the radius is 8 light minutes, and we are compared within 13 billion light years. So 8 minutes over 13 billion light years is an enormous amount of zeros in between. Então, quando você vê esse mundo estranho, esse universo estranho, seja no tamanho, nas dimensões, nas energias envolvidas, usa los dos ojos porque cada ojo ve las cosas ligeramente diferente al otro ojo. Si uno empieza a abrir y cerrar un ojo, uno ve que las cosas se empiezan a mover. Eso es el paralaje. Ahora, nosotros tenemos los ojos de los astrónomos, que son los telescopios. Entonces lo que hacemos es poner un telescopio en la Tierra, mirando hacia afuera, y 6 meses más tarde, ese telescopio se fue al otro lado del Sol, porque la órbita de la Tierra lo llevó. Y esa distancia es de 300 millones de kilómetros. Entonces, como si tuviéramos 2 ojos separados por 300 millones de kilómetros. Entonces, cuando abrimos y cerramos un ojo, vemos que las cosas se mueven mucho más, porque estamos separados por 300 millones de kilómetros, y hay cosas muy alejadas que empiezan a moverse cuando comparamos. Ese pequeño desplazamiento en las cosas nos permite medir su distancia. Esa es la paralaje. No podemos medir la distancia a una galaxia lejana mediante este método, pero nos sirve para medir los objetos más próximos, las estrellas más próximas, y es el primer peldaño, el primer escalón en la medición de distancias astronómicas, porque gracias a estas estrellas, gracias al hecho de que entre esas estrellas se encuentran estrellas muy típicas, podemos determinar de una manera directa, de una manera geométrica, esta distancia, y luego la podemos aplicar a otras estrellas que están demasiado lejos para que podamos determinar su distancia directamente. Simplemente si hemos determinado la distancia a una estrella próxima, sabemos la distancia a la que está, sabemos la luminosidad que tiene, observando una estrella parecida pero más lejana, suponiendo que la luminosidad es la misma, podemos a partir de ahí determinar la distancia. La primera unidad de medida es lo que llamamos la unidad astronómica. Para nosotros es muy grande, son 150 millones de kilómetros, pero en la escala del universo es muy pequeña. De ahí saltamos a la distancia a las estrellas, y ahí ya dejamos de usar estas unidades en kilómetros para aprovechar el hecho que la luz, que trae la información de todo lo que vemos, se mueve a muy alta velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces usamos otra unidad de distancia que se llama año luz, que como indica el nombre, es la distancia recorrida por la luz en un año. Pero eso no es suficiente y pasamos a algunas otras unidades que se llaman parsecs, que son también algunos años luz cada parsec. Pero por supuesto, como las distancias son muy grandes, pasamos a los kiloparsecs y después a los megaparsecs. Eso es la manera en la que llevamos cerca de 200 años midiendo distancias a las estrellas. So let's make an example to have the center of our galaxy 27,000 years ago. And this is just our galaxy. We can exit from here, from the Milky Way, and we start to encounter 2 little satellites, which are called Magellanic Clouds, that are visible from the southern hemisphere. These are called dwarf galaxies.
So they don't have well-defined structures like the Milky Way, are much smaller, and are two satellites that are gravitation interacting with our own with the Milky Way. So finally, there will be coalitions. We will eat these two little galaxies, making a bit bigger system. And this is how, for example, galaxy grew, merging themselves with these encounters that are not crashed. You don't have to imagine the merging of galaxies like a big crash. It's like they are englobating each other in a complex dynamic. And this is our local system. Then we go a bit further and we find a couple of galaxies that are similar as a structure to our Milky Way. One is the Andromeda Galaxy, which is a bit bigger, more or less twice the Milky Way, so 200 billion solar masses. And then we have the Triangulum galaxies, which rather is a bit smaller, a bit more than half of the Milky Way, I would say. And this and the Andromeda Galaxy, both are more or less in a bit different direction, but more or less at the same distance, about 2 and 3 million light years from us. That means that looking at the Andromeda Galaxy, we are looking 2 million years ago. We are looking at a galaxy, how it was 2 million years ago. It's not possible to see how it is right now. And these three galaxies, Triangulum, Andromeda, and the Milky Way, are the main objects of a local group, which is made of about 50 galaxies, 54 exactly, if I remember correctly the number. And in the local group, these galaxies have their own dynamics and are moving, and the radius of the local group of these 50 galaxies are located in a region which is 10 million years wide. So to cross the entire local loop, you need about 10 million years. Then the local group itself is located in a bigger structure which covers chamado paralaxe. Como é esse método? Digamos que aqui está o Sol. Aqui está a Terra orbitando em torno do Sol. Tá? E a estrela está aqui em cima. Quando a Terra está desse lado do Sol, você mede a posição daquela estrela em relação às estrelas de fundo. Tá? Você mede esse ângulo aqui. Quando a Terra chegar deste lado da órbita, ou seja, meio ano depois, você mede novamente o ângulo daquela estrela com respeito às estrelas do fundo. E aí você aplica a mesma trigonometria ensinada no ensino fundamental. Você tem um triângulo, você conhece essa distância, você conhece esse ângulo, sabe que esses dois lados são iguais e você sabe a distância da estrela. Nosotros tenemos dos ojos. Si cerramos un ojo, dejamos de ver el mundo en 3 dimensiones. El cerebro usa los dos ojos porque cada ojo ve las cosas ligeramente diferente al otro ojo. Si uno empieza a abrir y cerrar un ojo, uno ve que las cosas se empiezan a mover. Eso es el paralaje. Ahora, nosotros tenemos los ojos de los astrónomos, que son los telescopios. Entonces lo que hacemos es poner un telescopio en la Tierra, mirando hacia afuera, y 6 meses más tarde, ese telescopio se fue al otro lado del Sol, porque la órbita de la Tierra lo llevó. Y esa distancia es de 300 millones de kilómetros. Entonces, como si tuviéramos 2 ojos separados por 300 millones de kilómetros. Entonces, cuando abrimos y cerramos un ojo, vemos que las cosas se mueven mucho más, porque estamos separados por 300 millones de kilómetros, y hay cosas muy alejadas que empiezan a moverse cuando comparamos. Ese pequeño desplazamiento en las cosas nos permite medir su distancia. Esa es la paralaje. No podemos medir la distancia a una galaxia lejana mediante este método, pero nos sirve para medir los objetos más próximos, las estrellas más próximas, y es el primer peldaño, el primer escalón en la medición de distancias astronómicas, porque gracias a estas estrellas, gracias al hecho de que entre esas estrellas se encuentran estrellas muy típicas,
podemos determinar de una manera directa, de una manera geométrica, esta distancia, y luego la podemos aplicar a otras estrellas que están demasiado lejos para que podamos determinar su distancia directamente. Simplemente si hemos determinado la distancia a una estrella próxima, sabemos la distancia a la que está, sabemos la luminosidad que tiene, observando una estrella parecida pero más lejana, suponiendo que la luminosidad es la misma, podemos a partir de ahí determinar la distancia. La primera unidad de medida es lo que llamamos la unidad astronómica. Para nosotros es muy grande. Cerramos un ojo, dejamos de ver el mundo en 3 dimensiones. El cerebro usa los 2 ojos porque cada ojo ve las cosas ligeramente diferente al otro ojo. Si uno empieza a abrir y cerrar un ojo, uno ve que las cosas se empiezan a mover. Ese es el paralaje. Ahora, nosotros tenemos los ojos de los astrónomos, que son los telescopios. Entonces lo que hacemos es poner un telescopio en la Tierra, mirando hacia afuera, y 6 meses más tarde, ese telescopio se fue al otro lado del Sol, porque la órbita de la Tierra lo llevó. Y esa distancia es de 300 millones de kilómetros. Entonces, como si tuviéramos 2 ojos separados por 300 millones de kilómetros. Entonces, cuando abrimos y cerramos un ojo, vemos que las cosas se mueven mucho más, porque estamos separados por 300 millones de kilómetros, y hay cosas muy alejadas que empiezan a moverse cuando comparamos. Ese pequeño desplazamiento en las cosas nos permite medir su distancia. Esa es la paralaje. No podemos medir la distancia a una galaxia lejana mediante este método, pero nos sirve para medir los objetos más próximos, las estrellas más próximas, y es el primer peldaño, el primer escalón en la medición de distancias astronómicas, porque gracias a estas estrellas, gracias al hecho de que entre esas estrellas se encuentran estrellas muy típicas, podemos determinar de una manera directa, de una manera geométrica, esta distancia, y luego la podemos aplicar a otras estrellas que están demasiado lejos para que podamos determinar su distancia directamente. Simplemente si hemos determinado la distancia a una estrella próxima, sabemos la distancia a la que está, sabemos la luminosidad que tiene, observando una estrella parecida pero más lejana, suponiendo que la luminosidad es la misma, podemos a partir de ahí determinar la distancia. La primera unidad de medida es lo que llamamos la unidad astronómica. Para nosotros es muy grande, son 150 millones de kilómetros, pero en la escala del universo es muy pequeña. De ahí saltamos a la distancia a las estrellas, y ahí ya dejamos de usar estas unidades en kilómetros para aprovechar el hecho que la luz, que trae la información de todo lo que vemos, se mueve a muy alta velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces usamos otra unidad de distancia que se llama año luz, que como indica el nombre, es la distancia recorrida por la luz en un año. Pero eso no es suficiente y pasamos a algunas otras unidades que se llaman parsecs, que son también algunos años luz cada parsec. Pero por supuesto, como las distancias son muy grandes, pasamos a los kiloparsecs y después a los megaparsecs. Eso es la manera en la que llevamos cerca de 200 años. Of about 50, Galaxy 54 exactly, if I remember correctly the number. And in the local group, these galaxies have their own dynamics and are moving, and the radius of the local group of these 50 galaxies are located in a region which is 10 million years wide. So to cross the entire local loop, you need about 10 million years. Then the local group itself is located in a bigger structure, which covers, which has several clusters, which are bigger than, a cluster of galaxies is bigger than a group. It has a stronger gravity, let's say. So for example, the Virgo cluster, the Eridanus cluster, the Coma cluster, and other little groups all made, let's say, our local universe, our neighbors. And this region is about 50 million light years wide, so 5 times our local group. And this is our outer environment. Then, going further, we start to explore the
the rest of the universe. So you have billions and billions of galaxies spread in an enormous region, which is about 13 billion light years wide, let's say. How small we are, it's given basically as a reference. You can use the sides of our orbit. Let's say it's, not even the size of the Earth, because the size of the Earth is already so small compared to the size of our orbit, which are like a spot. So the size of our orbit is, on average, the radius is 8 light minutes, and we are compared within 13 billion light years. So 8 minutes over 13 billion light years is an enormous amount of zeros in between. Então, quando você vê esse mundo estranho, esse universo estranho, seja no tamanho, nas dimensões, nas energias envolvidas, e você olha para nós aqui, o que nós somos diante de tudo isso? Muitas vezes, voltando àquela questão do antropocentrismo, algumas fotos nós podemos colocar em perspectiva a nossa Terra e o nosso Sol, e você vai ver que da superfície do Sol saem labaredas que torrariam a nossa Terra instantaneamente. Uma única labareda do nosso Sol. The Earth has a radius of about 6,400 kilometers, which means that it is about 1 billion times smaller than the Sun. It means that it could fit a sunspot. You know, the Sun is not homogeneous, it has some dark spots here and there. An average sunspot on the Sun is between 20 kilometers and 100,000 kilometers. So on average, the Earth could perfectly enter one of these little spots on the Sun. Then we have our entire solar system, which is about 1 light year wide. That means again that crossing the entire solar system at the speed of light will take about 1 year. Consider that our average distance from the Sun is just 8 minutes light. So this gives you the scale on how narrow is our orbit compared already to the entire solar system. Our solar system is located in the outskirts of our galaxy. How big is it, our galaxy? The Milky Way, if you assume, which is an assumption, is not true, if you assume that every single star in our galaxy is as big as the Sun, the galaxy contains about 100 billion suns, 100, which means 100 billion solar massive, is as massive as 100 billion suns, okay? Which again means if you run the entire diameter of the galaxy from side to side, you need 100,000 years to cross it. Now, if you consider the radius, which of course is half of the diameter, we are at about 2/3 of this radius, which is roughly 27,000 light years from the center of the galaxy in its outskirt. In an arm, you know, our galaxy is a disk which has a bulge, a nucleus of basically old stars, and then it's subdivided in spiralizing arms, which are full of younger stars and gas, and we are of one of these arms, which is called local arm or Orion arm. So let's say our arm is our neighbor,